Olá, bem-vindos de volta. Você está na Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião na TVC. Lembrando que se você perdeu o comecinho do programa ou perdeu ele todo, você pode estar chegando agora, você pode curtir também a nossa reprise, que passa no domingo às 15h30, tá? Lembrando também que você curte nossos programas, todo o histórico dos nossos programas, todos os programas que já foram transmitidos pela TVC na nossa página do YouTube, reconnect.brasil. Curta também nossas redes sociais, que vai sair aqui, @reconnect.brasil no Instagram, ou então Reconnect na TV no Facebook. Então siga, nos acompanhe, que tem muita matéria bacana, tem muito material exclusivo, bem legal. Inclusive, depois desse programa, você também vai lá nas nossas redes sociais, no YouTube, que tem um videozinho exclusivo com Lisiane Lacerda, hoje, falando sobre a Umbanda e o Espiritismo e a Umbanda. Então, nós fomos para os nossos comerciais e eu fiz uma pergunta. Lisiane, é possível um espírito mudar de roupagem, ele se apresentar com um nome e uma roupagem na Umbanda e se apresentar com outro nome e outra roupagem num centro espíritas? Sim. O espírito já evoluído, ele tem essa forma, ele pode se apresentar com a roupagem que lhe convier. Inclusive com linguagem diferente. Com a linguagem também, é um direito dele. Porque o intuito, para fazer a comunicação, ele vai usar os meios que ele acredita que vai conseguir transmitir. De ser compreendido, né? De ser compreendido. Teve um caso que eu li, de Frederico Figner, que foi um dos dirigentes da Federação Espírita do Rio de Janeiro, ele um imigrante, por sinal, um bem dedicado, né? Dirigente da Federação Espírita do Rio de Janeiro. E depois eu desencarnei alguns anos, um confrade dele foi a um terreiro de Umbanda. No artigo não vem dizendo o que ele foi fazer, mas ele foi lá e ele era vidente. E ele, quando olhou um preto velho, viu o Frederico. E ele se assustou. Disse, eu estou tendo uma alucinação, não pode. Um ex-dirigente da Federação Espírita ser um preto velho, ele disse, não, estou tendo alucinação, e tratou de esquecer aquilo. Um tempo passou, ele foi a Uberaba falar com o Chico, e na ocasião ele ouviu uma pessoa perguntando, Chico, você tem notícia do Frederico? Ele disse, tenho. Ele estava dando uma assistência num terreiro de Umbanda em Vitória, no Espírito Santo. Eita! Isso prova que espíritos, sim, podem estar na Umbanda, como preto velhos, como caboclos, como podem estar dentro de uma mesa mediúnica, dando uma comunicação, como médicos, como filósofos, como padres, frades, e etc. Isso... lembrando também que quando a Umbanda ela foi fundada na Federação Espírita no Rio de Janeiro, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando ele né, denominou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque disse que caminhos para ele não estariam fechados, né? Sim. Daí o nome. Tinha um vidente na própria federação, não é isso? Vidente para que falou, você disse que é um caboclo, mas o que eu vejo são um homem de vestes paroquiais, sim, né? Padre. Exato. Ele não, o que vês é o das minhas reencarnações passadas. A minha é como Frei Gabriel de Malagrida. Exato. Não é isso? Então, reencarnações passadas. Então, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, que se denominou Caboclo das Sete Encruzilhadas porque caminhos para ele não estariam fechados, né, para a Boa Nova de Umbanda, sim, né? Ele tinha vestes paroquiais, né? Ele era e quando você vai ler, foi um padre espanhol, se eu não me engano, sim, foi um padre espanhol que foi morto, inclusive, foi queimado, né? Porque ele veio para catequizar os índios. Exato. E acabou sendo catequizado, talvez. Né? E acabou sendo catequizado. Falando um pouco do espiritismo, eu sou um curioso e um buscador. Eu queria te fazer uma pergunta. Alguns artistas desencarnados se manifestam através de obras, como quadros, sim, música, livros. Isso é a necessidade de perpetuar a sua obra, de continuar a sua obra,
ou de se provar, ou de dar credibilidade que realmente é aquele espírito que está voltando para passar uma mensagem? Eu acredito que seja uma forma de passar mensagem, tá certo? De comprovar ainda, né, a existência da vida após a morte. Mas, Lisiane, assim, agora, às vezes a gente tem que fazer um pouco o advogado do... Falar o outro, não, ou continuação não. Do outro lado. Porque muitas pessoas podem se fazer essa pergunta, né? Nós já vimos que há 111 anos, quando a Umbanda foi fundada, foi trazida, na verdade, né? Ele sofreu de preconceito porque a federação, os espíritas daquele momento, daquela hora, disseram que os espíritos de pretos velhos, os espíritos de caboclos eram atrasados. Ponto. Vamos lá, um espírito que vem, um espírito de um músico, que está preocupado em vir para compor, para apresentar sua música. Isso isso é comportamento de espírito evoluído? Está preocupado com compor música para pintar o último quadro? Então não dá um tilt, não dá uma... É verdade. Não é contrassenso? Não seria para ser considerado assim, não é? É por isso que diz, quando ele traz, por isso que o Kardec fala, né? Nós não temos que nos preocupar com uma roupagem, nós temos que nos preocupar com a comunicação, com o que ela vai nos acrescentar, com o que ela vai nos ajudar a evoluir. E a roupagem é o mínimo. Hoje o espiritismo, ele ainda... ele já está mais aberto, né, a recepcionar essa... a minha casa foi aberta há 5 anos. Você já viu mudança, Lisiane? Você já viu mudança? Sim. Muitas das pessoas que desapareceram na época, voltaram, tempos depois, para sentar num toco e conversar com o Preto Velho, né? E reconhecer porque o Preto Velho é o psicólogo da Umbanda, né? É aquela entidade que conversa, que acolhe, que media. Vamos deixar claro que entidade de Umbanda não trabalha com adivinhação, né? Ela muitas vezes nos ajuda intermediando. Você tem uma fala, ela intermedia e lhe ajuda a encontrar a resposta. Tá certo? Para tirar bem essa característica que eu vou chegar lá, ela vai dizer o resultado de todos os meus problemas. Não é assim. Nunca foi. E alguns centros espíritas, de pessoas próximas, a gente nos relatam, e relatam para os conhecidos também, que os centros espíritas estão sendo, né, tomados por entidades de Umbanda, né? Verdade. Isso seria a volta do filho pródigo? Olha, eu acho que como o Sete Cruzilhadas diz que não ia ter um caminho, né, que fosse fechado para ele. Eu acho que as entidades de Umbanda, elas sempre estiveram dentro do centro espírita. Elas nunca saíram. O que não se deixava, né? O que não se deixava antes, que hoje já está bem mais concessivo, era a comunicação. Então, como eles não podiam dar sua comunicação como um preto velho, como um caboclo, ele vinha com uma outra roupagem, para poder ser ouvido e a mensagem ser passada. Mas eu acredito que essa é a função, sabe, da Umbanda, do Espiritismo, unificar, tá certo? Tirar essa religião A, religião B, religião C, é a unificação. E para isso precisamos, sim, estar abertos e estar com o coração pregando o que se fala. Com a caridade e o verdadeiro amor ao próximo. Eu tenho uma comparação que eu gosto muito de fazer, assim, uma analogia que eu gosto muito de fazer. Roberto fez assim uma cara, analogia, eu falei bonita analogia. Foi uma analogia que eu gosto muito de fazer, que assim, você é Lisiane, né? Você é a diretora do Centro Espírita. Então você é a Lisiane Lacerda, você fala de uma forma mais rebuscada, você fala um português mais correto. Quando você está em casa, você é a Lise. Você é a mãe, você é a esposa, você é a amiga e se veste com roupas mais simples.
né? Sim. Então, a essência, Elisiane, não é porque se você se vestiu com uma roupa mais simples e se permitiu Exatamente. falar de uma forma mais simples e usou outro nome, que você deixa de ser a essência que você é. Então, assim deve funcionar, né? Bernardo, eu sempre digo, quando você vai Excelente analogia, Bernardo. Muito obrigado, Roberto. Um bom exemplo, quando você vai conversar com uma criança, quando você quer se fazer entender, normalmente você se baixa e fica da altura dela. E fala com aquela voz insuportável. Tchau, mamãe, Mas ela não vai lhe compreender melhor? É. Ela não absorve melhor? Por que um preto velho não pode fazer isso? Até porque, se você for hoje a alguns centros espíritas umbandistas, que nós visitamos, né, alguns, você vê pessoas ainda muito simples. Sim. Né? Então, pense bem, se chegar no terreiro de Umbanda, eu como pessoa simples e ver uma pessoa, olá, sejam todos muito bem-vindos, sentem-se. A pessoa, pô, será que aqui é o meu lugar? Eu não me identifico. Eu acho uma coisa fantástica, na minha opinião, um espírito de luz, né? Ele se simplificar, vamos dizer assim, não se tornar pior, né, ou melhor, mas ele, poxa, eu vou falar mais simples, eu vou mudar minha roupagem para ser entendido, para ser compreendido. Isso é amor. Isso é acolhedor. Isso é acolhedor. Né? Ou seja, eu não quero que você se adaptem a mim. Eu que estou dando a mensagem, a obrigação de ser entendida é de quem dá a mensagem. Verdade. Para que o Então, outro se sinta acolhido e possa Exatamente. receber. Exatamente. Lisiane, existe uma preocupação hoje muito grande, eu sempre toco nisso, porque eu acho uma coisa preocupante também. Eu acredito que é preocupante também. Existe uma preocupação muito grande em relação às terapias alternativas, a outro tipo de terapia relacionado a alguns problemas que a gente tem que são muito graves na nossa sociedade. Hoje, por exemplo, a depressão, suicídio, tem coisas que são muito complicadas, que a gente tem vivido hoje de uma forma muito, muito dura e tá muito real e está muito aqui. O que eu quero perguntar é o seguinte: essas terapias elas se colocam muitas vezes como solução, outras vezes como terapias que trabalham paralelas, juntos, somam, né? Sim. É mais uma forma de cuidar paralelo a um cuidado profissional de médicos, de psicólogos, psiquiatras, etc. A Umbanda ela também trabalha com cura, o Espiritismo também trabalha com cura. E Você muito acredita bem. que há essa cura Muito bem. definitiva? Que não precisa, assim, há pessoas que não precisam mais de auxílio médico, nem ajuda de um profissional, isso não é perigoso? Eu sempre digo, todo tratamento espírita, ele deve ser acompanhado junto com, ele é um parceiro do tratamento com o médico da Terra. Não anula. Nunca, em momento algum. Exatamente porque às vezes as pessoas confundem, né? Eu sei que a fé remove montanhas, mas ele é um tratamento conjunto, tá certo? Você não tem que deixar de ir ao seu médico porque você fez uma cirurgia espírita, você não está isento disso, tá certo? São tratamentos complementares, né? Como também reiki, né? Que na minha casa é aplicado reiki, né? As pessoas fazem cirurgia espiritual, tem recebem apometria, aplicação, né? tem apometria, recebem o reiki. Então, assim, tudo são complementares. Em nenhum momento nós orientamos a não dar continuidade ao tratamento com o seu médico da Eu acho Terra. isso importante deixar claro também. É muito importante. Lisiane, agora vamos assim, subir um pouco aqui o assunto. Né? Se fala muito nos livros espíritas e nos filmes espíritas, inclusive, como por exemplo o Nosso Lar, se fala muito do umbral. Sim. Né? Você vê diferença de entendimento de umbral do espiritismo para a Umbanda? Umbral, para você, é uma criação do consciente coletivo, do inconsciente coletivo. E ele se cria através da afinidade daqueles espíritos que sofrem pelos motivos semelhantes. Sim. Ou realmente é uma criação de Deus? Não, A visão de céu e inferno da católica, eu estou botando católica, sim. Umbanda. Vamos dizer que o umbral não seja nem o inferno, seja o purgatório na Igreja Católica, aquele momento de tratamento. Mas o umbral, ele é a consciência. Ele é a afinidade, né? De consciências, do ser o que quando você leva. Tudo quando a gente parte, tudo que nós levamos são os nossos sentimentos, são as nossas
Dores, culpas, culpas, né? E às vezes isso causa o nosso próprio tormento, o nosso próprio inferno, né? E quando você começa a trabalhar, quando você começa a entender as suas limitações como espírito também, né? E aí as coisas vão clareando e os socorros espirituais vão surgindo e a pessoa sai daquela atmosfera. A gente vivencia o nosso inferno aqui. Olha, começamos. É aqui que a gente Mas é uma coisa que eu tenho dificuldade de entender em algumas obras espíritas que eu tive a oportunidade de ler, li algumas, é a questão da vivência. Eu venho para cá para resgatar ou para pagar o que eu fiz, o que eu não fiz. Você acha, Elisiane, que isso você que tem a experiência dos dois lados, dos três lados, católica, umbandista e espírita, para você acha que realmente a gente vem com esse karma ou que eu não lembro eu não fiz? A gente vem com esse karma. Eu acredito, né? Porque se assim não fosse, algumas coisas que nós passamos, vivenciamos, não teriam respostas. Eu acredito na reencarnação. Eu acredito que a gente vem nessa roda de samsara, né? Para melhorar e trabalhar cada qualidade, né? Como já foi falado pela mãe Décia. E essas oportunidades são dentro desse resgate nas reencarnações. Eu já tive uma certa vez, eu tive uma experiência não, recebi uma comunicação que eu, em vidas passadas, eu tinha sido amante do meu pai. Danadinha. E que eu tinha, mas não é? E tinha afrontado muitas vezes quem era hoje a minha mãe. E que eu teria voltado na mesma casa para construir esse amor, né? E esse perdão. Mas havia um conflito? Havia. Eu acho que eu fui amante da minha sogra. Não, sério. E porque tem muito conflito, eu né? tenho tentado entender essa relação. Havia um pouco de conflito, sim. Dona Rosa. E havia um pouco de conflito, sim. E havia também um amor excessivo dele. Visível, né? Eram os extremos. Os extremos. Era um amor de filha, mas alguma coisa tinha... Ele, ranço. assim, tudo que eu fazia era lindo, perfeito, maravilhoso. Tudo estava certo. Né? Tudo que eu pensava, eu tinha. Então, assim, sempre foi com todo esse cuidado, com todo esse amor. E a minha mãe dizia, não é assim. Ela era um pouco mais rude, vamos dizer assim. Mas, assim, a nossa relação com o meu amadurecimento, né? A gente foi acertando, eu acho que a gente venceu. Eu acho que o amor venceu, eu acho que o perdão venceu. Você acha que resgatou? Acredito que sim. Que bom. Pelo menos uma boa parte, eu espero. Mamãe, perdão pelos os trabalhos que a gente dá como adolescente, né? Porque eu também não era uma pessoa muito fácil. Não é adolescente. Mas e você acredita também, Elisiane, que os nossos entes queridos, eles podem ser nossos anjos de guarda, podem ser nossos guias espirituais, eles nos acompanham também? Qual é a visão, vamos traçar um paralelo, qual a visão espírita disso e qual a visão umbandista disso? Ou elas se falam? Os nossos mentores espirituais, nossos guias espirituais, eles não necessariamente são entes, né? Só são queridos. Só são queridos, e muitos. E eles nos ajudam, sim. Eu acho que não comprometendo o nosso livre-arbítrio. Mas eles estão, sim, nos amparando, nos ajudando, nos auxiliando. Eu acho que é aquele torcedor fiel, sabe? Para que você vá para o caminho certo, que você pode contar, que você pode orar, pode pedir e pode receber, sim, esse auxílio intuitivo. Mas eu quando que entendi, anjo da guarda, né? Se nós pedimos e nós passamos por tudo que precisamos passar para evoluir, eles nos guardam de quê? De não retroceder.
De permanecer no caminho da evolução. Pelo menos, se eu não evoluir, pelo menos eu não retrocedo. Lisiane, em relação a entes queridos, que a gente estava conversando agora, as pessoas que perdem entes queridos muitas vezes querem ir no centro espírita para ter esse contato. Isso é prejudicial ou isso é necessário? Boa. Olha, Muito... Eu sempre arraso. adoro vocês dois. Muito obrigado. A gente também se gosta muito. Então, Muito assim, boa. às vezes, quando essa busca vem de forma de desequilíbrio, tudo em desequilíbrio não é saudável, né? Mas muitos vêm para o consolo. Uhum. Às vezes precisam de uma carta, de uma comunicação. Mas você não acaba prendendo essa pessoa que precisa Às vezes evoluir, não, ou- porque nessa oportunidade, a Acho que solta, né? espiritualidade... Acaba soltando, né? Pelo contrário, eu quero notícias... Porque uma quebra, é um deslaço muito, muito brusco, né? Então, tanto muitas para quem vezes. vai, eu queria só dizer tchau, né? Como para quem fica, né? Agora, não em excesso, porque a gente sabe que tem gente que fica vai cultuando. toda semana sendo feita Não, a gente comunicação, né? cultua as assim, pessoas que verdade. se foram eu vou diariamente lá na sofrendo padaria comprar um e- cartão de telefone, falar com o meu pai que morreu. Não é assim, né? Com certeza não. É verdade, algumas pessoas realmente não, elas perdem a margem desse limite, né? E aí deturpam e realmente isso deve comprometer saudavelmente a mente, né? A É claro saúde que é mental. duro, assim, você não pode nunca desprezar a dor de quem perdeu um filho, de quem Óbvio, perdeu um... Lógico. Mas assim, eu acho que você precisa vai pro lado mais psicanalítico, você precisa vivenciar esse luto e seguir sua vida. Eu acho que pro lado de lá também, né? Mesmo com todo o conhecimento espírita, mesmo sabendo que a vida continua, É quando eu difícil. perdi meus pais, principalmente meu pai, que eu tinha uma convivência mais harmoniosa, eu sofri demais. Eu passei 6 meses que eu chorava todos os dias, mas era o meu luto. Sim. Eu precisava daquilo, né? Às vezes meu marido dizia, não, porque tem uma fala espírita que diz, faz mal, né? Você fica chorando, ele sofre também, sofre lá. Eu digo, então vai sofrer nós dois, porque eu vou chorar. Né? Porque eu vou... Mas tem que Eu vou vivenciar chorar. esse luto, né? Eu Não, sei, é um direito meu, né? Mas assim, eu transformei isso em oração. E fortalecimento também, né? Para que ele pudesse seguir, porque realmente a saudade era um pouco difícil, mas que ele pudesse seguir o caminho, que minha mãe seguisse o caminho. Já tinha feito a parte deles, né? Realmente era muito egoísmo meu mantê-los aqui. A religião é uma pequenino, forma né? de conforto importante também. Com certeza. né? E as Necessário. cartas consoladoras, né? As comunicações consoladoras, ela é bem... E agora eu vou perguntar para você. O que é que você acha? Nós temos realmente a necessidade, existe a necessidade dessa separação, né? O que é que você acha de tudo que foi falado aqui? Né? Espíritas, umbandistas, católicos. Então, será que precisa ter essa separação? Já que todos vibram no amor, na paz, na caridade, na evolução espiritual? Então, escreve pra gente, escreve aqui nos comentários desse vídeo, se você está assistindo no YouTube, escreve pra gente aqui na TVC, se você está vendo esse programa através da TVC, escreve no nosso podcast. Então aqui vai sair as nossas redes sociais, @reconect.brasil no Instagram, Reconect na TV, no Facebook, tá? E ouça nosso podcast. Se você quiser saber mais um pouco sobre Umbanda também em Orixás, nós temos um vídeo no nosso YouTube que é com a entrevista com a mãe Décia de Iemanjá. Se você quiser saber um pouco mais sobre kardecismo, espiritismo kardecista de forma mais focada, tem a nossa entrevista também com o Newton Souza, da Federação Espírita. Queria agradecer muito, Lisiane, Muito obrigado, pela tua Lisiane. presença. Agradeço a vocês. Foi muito bacana. Já fica o Imenso convite aqui para uma prazer. próxima vez para você vir. Viu? Ó, o sorriso da Lisiane. Não vou não, mas vai sim, Vamos vai vir sim. Então, muito obrigado. Aqui obrigado. também vai aparecer as redes sociais do Romeiros do Bem, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida, conversar com a Lisiane, conhecer o espaço, ou saber mais sobre esse mundo kardecista, que também abraça e aceita a Umbanda, que é muito bacana. Então nós valorizamos muito essa forma laica. Então, muito obrigado a você que esteve até agora com a gente. Robertão, nos reconectamos. Nos reconectamos. Muito obrigado, Lisiane. Muito obrigado, Bernardo. Valeu, até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima próxima. reconexão. Tchau, tchau.